Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anti-Podcast, que é o podcast da Anti-Research. Aqui a gente fala sobre economia, Bitcoin, análise on-chain, mineração, rede Lightning, tudo o que você precisa saber de informação para entender o Bitcoin e seu ecossistema. Hoje é o dia que a gente conversa com o Lorenzo, é tipo o episódio do mês, para falar sobre a rede Lightning. Então, bem-vindo mais uma vez, Lorenzo. Sempre um prazer falar com você. E começa contextualizando para os nossos ouvintes o que você fez nas últimas 2 semanas. Beleza. Bom, oi para todo mundo, oi para os ouvintes, oi Caio, saudades. Bom, nas últimas 2 semanas eu não estava no Brasil, eu fui para os Estados Unidos participar de uma conferência chamada TabConf, que é uma conferência focada em desenvolvedores e em aspectos mais técnicos do Bitcoin e protocolos relacionados. Isso foi na primeira semana que eu estive lá. Na segunda semana que eu estive lá, eu fui para Nashville, onde tem o Bitcoin Park. Aproveitei que já estava lá a 4 horinhas de distância de Nashville. Peguei um ônibus, fui para Nashville, conheci o parque, fiquei lá por uma semana também. Participei de outra mini conferência chamada Bitcoin Grassroots, que é focada em pessoas que organizam eventos, então é um evento para organizadores de eventos. E fiquei por lá também enquanto estava rolando o HRF Summit, que a Kaká e a Carol participaram. Não participei do evento, mas colei com a galera também, conheci um monte de gente legal, um monte de gente que alguns inclusive vão estar na SatisConf. Mas enfim, foi isso que eu fiz nas últimas 2 semanas. Conversando em off, tanto com você quanto com as meninas, uma coisa que eu percebi que é um tema recorrente é se a rede Lightning escala, que é uma discussão que está bem em pauta hoje em dia, tanto na TabConf quanto no Bitcoin Park, aparentemente é um assunto recorrente. Então, queria te pedir para começar contextualizando essa discussão para os nossos ouvintes. A rede Lightning escala? Será que ela escala só até certo tamanho? Sei lá, faz um panorama geral para a gente. Certo. De fato, isso foi um tema recorrente, principalmente na TabConf, porque a gente tinha lá pessoas como o Burak, que é o criador da Arc, né? Fez a proposta da Arc, que, segundo ele, não é uma alternativa à Lightning, é mais como mais uma ferramenta que você consegue acoplar a Lightning nela para facilitar certos tipos de casos de uso. A gente também teve um debate entre o Peter Todd, que é um desenvolvedor do Bitcoin, e o Paul Storzek, creio que esse é assim que se pronuncia o sobrenome dele, que é o inventor do BIP300 e BIP301, que são comumente conhecidos como Drive Chains, o BIP das Drive Chains. E essa discussão, sim, estava muito em alta lá. Além disso, também teve um seminário socrático, estilo BitDevs, na TabConf, focado só em alternativas à Lightning. Então, por exemplo, a Arc, na verdade, ela é uma proposta de uma categoria mais ampla de alternativas para escalar o Bitcoin, que se chama Join Pools. Então, você tem outros tipos de Join Pools que já foram sugeridos, nenhum chegou a pegar a atração que a Arc pegou. Mas sim, cara, a Lightning, primeiro ela não escala no sentido de, tipo, se todos os usuários, se todas as pessoas do mundo fossem abrir um canal Lightning hoje, né? Quanto tempo isso ia demorar para acontecer? Porque todo mundo sabe, o Bitcoin tem um bloco pequeno, ele tem uma restrição de quantas transações a gente consegue botar dentro de um bloco. Inclusive, tem um cálculo muito interessante que o Merch, que é outro core dev, fez, que ele simplesmente vamos supor que todas as transações que acontecem agora no Bitcoin é abertura de canal. Abertura de canal, não tem transação de minerador, não tem mais nada, é só abertura de canal. Quanto tempo queria demorar para abrir um canal para cada pessoa do mundo? E aí a resposta é
11 anos, né? O que não é bem interessante. Então, obviamente, nesse sentido, a Lightning não escala. Outro sentido que a Lightning, de certa forma, não escala, mais no sentido do protocolo em si, onde ele funciona numa maneira em que você pune o seu par, caso ele tente te enganar e roubar seu saldo. E esse tipo de transação só vai valer a pena se a taxa de mineração está dentro de um valor ali que é significativamente menor do que o valor que você está tentando reaver, né? Então, nesse sentido, ela também falha. Isso não é coisa que surgiu agora, é só um assunto que ficou em pauta, acredito que por causa da ARK e também por causa de algumas pessoas no Twitter que estão comentando bastante sobre isso, como, por exemplo, o Fiat Jeff. Não é segredo, né? Ele está abertamente falando isso há alguns meses já. Mas sim, rolou bastante discussão nesse sentido, cara. Interessante. No fundo, é importante pôr em perspectiva que talvez alguém mais novato escutando isso bata um pouco de desespero, pensando, puta, mas isso significa que o Bitcoin então não consegue escalar? Na verdade, significa que é só a primeira de várias ferramentas que vão surgindo para adereçar esse processo, né? Por exemplo, uma que eu conheço bem pouco, e já que você comentou, eu vou pedir para você começar explicando sobre ela, é justamente a ARK do Burok. É Burok que fala o nome do cara, né? Burak, não Burak. sei. Tá. Mas conta a história dele, porque ele tem aquele lance dele ter derrubado já a rede Lightning uma ou duas vezes, né? Porque ele sempre foi um crítico a certas decisões do design do código e por isso que ele faz uma alternativa justamente no espírito, não gosto dessa solução, vou fazer melhor. Sim. Cara, eu não sei explicar os pormenores da ARK, eu acho que isso é uma questão que só eles sabem, inclusive tá faltando conteúdo para explicar para pessoas não técnicas esse tipo de coisa, até porque é bem complexo, é muito mais complexo que Lightning. Mas eu posso contar um pouco da história do Burak, sim. Em resumo, ele era uma pessoa que já estava no Bitcoin há bastante tempo, desde a época da Guerra dos Blocos. Ele era um big blocker, então ele era a favor de um aumento do bloco, né, para aumentar a capacidade de transações dentro de um bloco. E acredito que até hoje não tenha mudado de opinião, não sei se ele mudou de opinião quanto a isso, mas então ele sempre partiu de um outro princípio, né? Enquanto o pessoal do Small Blocks falava, não, a gente precisa escalar o Bitcoin de outra maneira, sem comprometer a segurança da primeira camada, e assim surgiu a Lightning Network. E de outro lado a gente tinha os Big Blockers que falavam, não, vamos aumentar o tamanho do bloco, assim vai caber mais transações. O problema disso, né, que quando você aumenta o tamanho do bloco, você torna mais difícil rodar um nó e, portanto, menos pessoas vão rodar nó e menos segura vai ficar a rede, né? Mas, enfim, ele era um big blocker. Depois disso, ele trabalhou... eu não sei especificamente com que ele trabalhava, mas eu sei que ele queria fazer uma carteira Lightning e ele sempre reclamou do tal da inbound liquidity, da rede Lightning, né? Ou liquidez de entrada, se for traduzir livremente. O que é liquidez de entrada, né? Na Lightning, você pode imaginar ela como os canais como se fosse uma ampulheta com areia dentro, só que a areia é os bitcoins. Então você tem bitcoins dentro de um lado da ampulheta e bitcoins do outro lado da ampulheta. Aqui estou eu e aqui está o Caio. Então nós temos cada um lado da nossa ampulheta com bitcoins. E aí, se eu quiser mandar bitcoin para o Caio, eu preciso ter areia o suficiente do meu lado. E se o Caio quiser mandar bitcoin para o meu lado, ele precisa ter areia suficiente do lado dele. Por que isso é um problema? Porque digamos que você quer receber, você é, sei lá, tem uma loja e você quer receber muitos pagamentos em Bitcoin. Você vai precisar ter muita liquidez de entrada mirando na sua direção, né? Muitos Bitcoins que podem vir até você. Ou se você é um mero usuário que quer receber, você não quer passar por todo o problema de abrir canal ou conseguir liquidez de entrada. Inclusive, isso é um fato interessante, que hoje existem ferramentas que facilitam
obter liquidez de entrada, como, por exemplo, tem o Magma da Ambos, que é bem famoso, tem o Liquidity Ads da Core Lightning, que é menos usado, mas também existe. Mas no início, cara, não tinha nada. Então a maneira que as pessoas faziam para conseguir liquidez de entrada era literalmente ir lá no Twitter e falar: alguém quer abrir um canal comigo? Era assim, né? Ou Reddit, eu lembro, Bitcoin vi um Talk. pessoal fazendo isso. Hoje é menos comum, mas também acontece, né? Mas hoje isso é mais comum para as pessoas que estão roteando pagamentos, não tanto para quem está recebendo. Mas enfim, aí ele ficou lá tentando solucionar o problema de liquidez de entrada, tentou de diversas maneiras diferentes, viu que ele era praticamente um problema insolúvel, é intrínseco ao funcionamento da Lightning. E aí ele falou assim: então que se dane essa Lightning Network, eu vou fazer meu próprio protocolo de segunda camada. E no início, a percepção que as pessoas tiveram sobre isso é que ele estava querendo competir com a Lightning, né? No sentido de, tipo, não, eu vou fazer outra coisa separada que não vai conversar. E inclusive eu conversei com ele agora quando a gente estava na TabConf e ele explicou que não é essa a proposta. A proposta é justamente fazer uma ferramenta que ajude a escalar nesse sentido, mas que ela seja interoperável com a Lightning Network. Então não é nenhum tipo de competição que está acontecendo, né? É mais uma cooperação. Mas isso está bem longe de acontecer ainda também, porque para ela funcionar bem, você vai precisar de um soft fork no Bitcoin, que é o soft fork que implementa o tal dos covenants, que ano passado foi outra polêmica, né? BIP 119. Existe mais de um BIP. O 119 foi o da polêmica, que é o do Jeremy Rubin, que hoje em dia não tá nem mais tão polêmico, né? Agora a polêmica da vez são as drive chains. Mas, enfim, estamos longe ainda de ver a ARC funcionando. Se é que algum dia vai, né? Cara, entrando então no assunto drive chains, você falou que você viu um debate do... Eu não sei falar o nome dele mesmo. Paul Storzek, alguma coisa assim. Storks, esse aí, com o Peter Todd, justamente sobre o tema drive chain. Então fala um pouco sobre como foi esse debate, qual era a sua percepção do assunto antes do debate, mudou alguma coisa do debate, sei lá, qual é a sua visão geral sobre isso? Cara, minha percepção antes do debate é que esse seria uma coisa muito difícil de acontecer no Bitcoin, né? Implementação de drive chains. Depois do debate, a percepção continua a mesma. Inclusive, foi até interessante que o moderador do início do debate falou para a galera assim: levanta a mão quem é a favor de drive chains. Aí poucas pessoas da sala levantaram a mão. Agora levanta quem é contra. E depois ele fez a mesma pergunta no final do debate e, assim, eu não notei uma diferença notável no número de mãos que estavam levantadas, tanto a favor quanto contra. Mas é interessante essa conversa das drive chains, porque diferente quando a gente estava falando de ARC e Lightning, no caso das drive chains são meio que coisas paralelas no sentido de, tipo, a Lightning é uma solução para quando a taxa de transação on-chain ficar absurdamente alta e quase ninguém conseguir transacionar on-chain. Quanto a drive chain é o problema tenta resolver o problema do lado oposto, né? E se as taxas de transação ficarem muito baixas e o Bitcoin, né, se tornar inseguro porque não está pagando o suficiente os mineradores? Vamos botar aqui as drive chains, então, que permite a gente criar blockchains paralelas ao Bitcoin, e aí os mineradores podem ganhar com as taxas de transação dessas blockchains paralelas, né? E aí até foi feita essa pergunta, né, pro Paul e pro Peter, que eram os dois lados do debate, falando, tipo, mas e aí, o que é um indicativo que as taxas estão muito baixas, né? E é interessante que não existe uma resposta concreta para isso, porque você só consegue observar isso no longo prazo em como o mercado de mineração está reagindo ao valor das taxas, né? Acredito que isso você entenda bem mais do que eu. Não, essa questão de taxas é sempre o que o pessoal fala, né? Ou as taxas estão muito altas ou as taxas estão muito baixas. Elas nunca estão num patamar adequado. Tipo, é sempre um vetor de ataque, assim. Não tem um número ótimo, ou é a crítica de um lado ou é a crítica do outro. No fundo, as taxas estão
onde elas têm que estar por relação simples de oferta e demanda. É simples assim. Sim. E entrando mais no... Provavelmente o vídeo do debate vai ser publicado no YouTube, eu não sei quando, para ser sincero, mas o debate foi muito mais no sentido do Peter Todd fazendo perguntas para o Paul, tentando fazer ele se contradizer e tentando mostrar para ele que, cara, isso que você está propondo não faz muito sentido. E para ser sincero, eu não tenho opinião formada sobre drive chains, eu só acho que se for entrar no Bitcoin algum dia, isso vai demorar eu acho que mais de década, cara. Mais de década. É uma coisa muito ousada, né? Você falar para Bitcoiners falar, não, vamos dar a chance de pessoas implementarem suas blockchains paralelas ao Bitcoin e fazerem shitcoins ou usarem outras tecnologias, experimentarem com outras tecnologias. Inclusive, a motivação do Paul, até onde eu sei, é porque ele ele gosta muito de Zcash, né? Que é uma altcoin focada em privacidade. E o primeiro teste da implementação que ele fez foi implementando um Zcash paralelo ao Bitcoin. Mas existem muitas questões que precisam ser respondidas antes de a gente chegar num patamar onde isso esteja pronto para ser mergeado, né? Inclusive, outra coisa interessante foi que antes mesmo disso acontecer, o Luke Dashir, que é um core dev do Bitcoin, também foi pago se eu não me engano, pela Layer 2 Labs, que é a empresa do Paul, para criar uma proposta de implementação no Bitcoin Core para as drive chains. E aí ele abriu um PR lá, adicionou códigos no Bitcoin, adicionou uma proposta de adição de código no Bitcoin, que é bem longe de botar aquilo para dentro do Bitcoin de fato, né? E aí, o que era para ser uma discussão técnica, inclusive ele não estava pedindo revisão de conceito, né? Se o Drive Chains é ou não uma boa ideia. Ele estava pedindo uma revisão técnica mesmo para ver se a implementação que ele fez era a melhor possível. E aí virou basicamente o Twitter lá no GitHub, nos comentários dessa proposta. O que é bem triste por um lado, né? Não é o tipo de coisa que a gente quer ver no desenvolvimento do Bitcoin. Mas acho que acaba sendo inevitável, né? Que os Hornets, né? Como o Michael Saylor gosta de falar, iam acabar por lá também. Cara, eu te confesso que assim, eu também não tenho visão definida ainda sobre esse tema. Tipo, por um lado, conversando com o Narcélio, ele deixou bem claro para mim que é um soft fork, e isso significa que é só eu rodar a minha versão do Bitcoin, que eu não preciso rodar com esse soft fork, que vai ser retrocompatível, então tá tudo bem. E nesse sentido, sei lá, ele e eu vi outras pessoas técnicas do Bitcoin aqui no Brasil comentando, eles falam, cara, a gente tem que debater isso de um ponto de vista unicamente técnico, sem fazer argumentos ad hominem. O que por um lado faz sentido, é aquela questão de não matar o mensageiro. Por outro lado, todas as ações desse Paul Studer, que é uma coisa assim, todas Já as tá ações... assassinando ele, o sobrenome dele aqui. Mas todas as ações dele são, sei lá, meio que pegam mal, assim. Parece que ele tá... Sabe a pessoa que tenta demais? Tipo, não é nada orgânico, assim. Tipo, se você joga aí uma ideia para uma comunidade, a comunidade não engaja, você fica forçando ela em cima da comunidade, não sei, para mim causa bem estranheza, assim. Tipo, se o BIP 119 já tinha sido meio polêmico porque o cara tinha feito isso numa escala bem menor, tipo, esse cara tá fazendo a empresa dele fazer memes para tentar fazer, sabe, é uma divulgação muito não orgânica de tudo. É claramente ele tentando enfiar a goela abaixo, tentando passar na frente de várias outras discussões. Na minha visão leiga e sem entender o que está escrito no código, mas o ambiente externo, ele não é orgânico. E aí, tipo, para mim o argumento contrário para quem fala que isso é um argumento ad hominem é falar que, velho, se você acredita que ad hominem nunca tem que existir, você não acredita em reputação. Eu acho que isso não é nenhum ad hominem, para ser sincero. Assim, eu acho que essa crítica faz muito sentido. Inclusive,
no BIP de 119 rolou algo parecido, né? Só que ao invés de memes, o Jeremy Rubin falou, não, o código tá aqui, tá pronto, vamos discutir agora como que é a melhor maneira de ativar isso. Então, não era nem a discussão do soft fork em si, mas como vamos ativar. Então, acho que isso foi o que mais assustou a galera, né? E faz um paralelo nesse sentido, tipo, porra, você tá tentando enfiar isso goela abaixo das pessoas. E aí, tanto é que ele ficou totalmente frustrado e hoje tá, eu não sei se trabalha com Bitcoin, mas está bem afastado. E eu creio que, tendo a acreditar que isso vai acontecer com o Paul também, uma hora ele vai saturar disso e ver que não vale a pena ficar debatendo com os maxis tóxicos no Twitter. E talvez aconteça até algo mais natural no futuro. Por exemplo, agora o BIP 119 voltou a ser discutido e o Jeremy Rubin não tem nada a ver com isso, são outras pessoas liderando essa conversa. E não tá mais aquele ambiente tóxico, né? Até porque acredito que como a ARK precisa de um soft fork como o BIP 119, hoje a conversa já é outra, né? É engraçado que eu lembro, no passado, o espírito do tempo tá bem contra o BIP 119, e conversando com o Narcélio há 2 semanas, eu perguntei também, cara, se pudesse escolher uma mudança que está sendo discutida que você realmente acha que seria positiva, ele citou justamente o BIP 119. Tipo, então é interessante realmente como a discussão mais técnica, ela de fato avança, o Ad hominem não serve, mas ao mesmo tempo, quando esses caras aparecem tentando promover, é realmente um tiro no pé, né? Assim, mesmo se estiver correto do ponto de vista técnico, do ponto de vista estético, assim, pega muito mal. A gente já volta com o Anti-Podcast. Comprar Bitcoin regularmente faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora, e ainda permite saque grátis tanto on-chain quanto em Lightning. Isso nos ajuda a acumular ainda mais sats. A Bipa é uma empresa Bitcoin Only brasileira que incentiva a autocustódia de Bitcoin, segue as melhores práticas de segurança e também é apoiadora aqui do Anti-Podcast. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link da Bipa aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ANTIPODCAST. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$10, você ganha R$10 em Bitcoin. Bora acumular sats! Já pensou passar um dia inteiro aprendendo sobre Bitcoin com as maiores mentes desse mercado e ainda ter a experiência de pagar em Bitcoin? Você pode vivenciar tudo isso na SetsConf, o maior evento de Bitcoin do Brasil, que vai rolar no dia 4 de novembro em São Paulo. Vai ser um dia inteiro de programação e palestras para você ficar por dentro do futuro do dinheiro, aprender com os maiores experts e colocar o seu conhecimento em prática nos workshops. Os ingressos são limitados, garanta o seu pelo site setsconf.com.br. Se você está curtindo o Anti-Podcast, você pode se aprofundar ainda mais recebendo os nossos relatórios semanais diretamente no seu e-mail. Vire um assinante Pro e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos da Anti-Research. Acesse antiresearch.com.br e utilize o cupom 21PRO para ganhar 21% de desconto no primeiro mês de assinatura. E voltamos ao Anti-Podcast. Sim, com certeza, cara. Eu não queria ter uma ideia de soft fork e tentar defender. Não deve ser um lugar bom para citar. E eu acho que, cara, é o correto, né? É o natural que essas ideias sejam não repudiadas, mas assim a reação natural seja negativa, né? Porque o Bitcoin precisa disso. Cara, eu vi um tweet de um plebe gringo, acho que é o Arman Deparman, que fala basicamente, cara, você tem que anunciar o seu soft fork e você já perdeu. Porque é isso, a coisa tem que ser tipo por consenso. Consenso significa o quê? Que é tão bom e é tão necessário que não tem ruído em nenhum lugar e todo mundo vê o sentido. Tipo, pelo que eu entendo, isso aconteceu em linhas gerais no Segwit. Beleza, tem uma galera que nem o Segwit roda, mas de novo, é um soft fork. Você pode escolher rodar o Bitcoin sem o Segwit se quiser e é retrocompatível. Sim, eu não estava muito presente no Bitcoin nessa época do Segwit, mas o Segwit, se eu não me engano,
ele surgiu posteriormente à proposta da Lightning Network. Então, a Lightning Network precisava do Segwit, então ele foi feito... E também era outro clima, né? A guerra dos blocos era um clima muito intenso que estava rolando. Acredito que naquela época a discussão era tipo, poxa, nós precisamos de alguma maneira de comprometer, né? Mas não tanto. Tanto é que isso até é um fato curioso que poucas pessoas sabem, mas na época do Segwit rolou um aumento de bloco, né? Existiu o Segwit e existiu o Segwit 2x. O Segwit 2x era os que os mineradores defendiam, que aumentava o bloco 2 vezes o que o Segwit queria aumentar, né? Para quem não sabe, o Bitcoin antes do Segwit era limitado em 1 megabyte por bloco, e agora ele é 4 megabytes por bloco. Então, tipo, de fato, rolou um aumento de bloco. E já estendendo nesse assunto também sobre aumento de bloco, tem muitas pessoas técnicas que falam que gostaria de poder falar sobre aumento de bloco sem ser rechaçado pela comunidade. Uma delas é o próprio Trydia, que é o criador da Lightning Network. Se não me engano, foi na Baltic Bitcoin Conference, ele estava falando exatamente isso. Pô, seria muito legal poder tocar nesse assunto sem ser repudiado de cara, né? E eu concordo com ele que as ideias têm que ser discutidas, mas ainda assim eu acho que a reação natural das pessoas que não são técnicas é bom que seja negativa, né? Se não, qualquer coisa entra e o Bitcoin não dura, né? É aquela história, né? Do ponto de vista racional, eu concordo com você, assim, tipo, as coisas deveriam ser debatidas e não ser uma reação tão emotiva, talvez, sei lá, emocional, assim, mas ao mesmo tempo é o sistema imunológico mesmo, tipo, tem uma variável que a gente nunca vai conseguir saber, que é o desconhecido, desconhecível. Tipo, você não tem como saber uma coisa que é imprevisível e que se insere um vetor de ataque, um vetor de qualquer coisa. E como você se protege do desconhecido? Sendo conservador. Tipo, em outras palavras, no ditado popular, é o time que está vencendo não se mexe. Uhum. Isso, querendo ou não, é uma coisa que me atrai muito no Bitcoin também. Assim, tipo, desde que eu comecei a estudar tudo mais, ver essa diferença para aquela cultura de todas as outras shitcoins do Vale do Silício, de move fast and break things, né? Que é mexa-se rápido e quebre coisas no processo, que é o pensamento que o pessoal mais... No fundo, o pessoal mais técnico, né? O pessoal mais em inovação, em, sei lá, em startup, etc., pensa. Por isso que muita gente que é boa tecnicamente acaba preferindo o Ethereum, inclusive, né? Não estuda a parte monetária e vai só pela parte eu consigo fazer mais coisas em cima. Uhum. E nesse sentido, cara, uma coisa que você falou que eu acho assim, interessante é, querendo ou não, não lembro o nome do cara, mas o cara que criou os Ordinals e o Inscriptions tem essa virtude versus esses outros que proporam os BIPs. Tipo, ele conseguiu usar as regras atuais para desenvolver o projeto, sei lá, a visão dele. Pô, tipo o que você falou, eu não queria ser obrigado a propor um novo soft fork. Mas se eu fizer uma coisa dentro do consenso atual, não tem nada que ninguém possa fazer para me impedir. Tanto é que muita gente ficou puta quando surgiu os Ordinals e os Inscriptions, e hoje em dia eles continuam aí. Beleza, passou aqueles momentos de histeria de demanda, mas eles estão aí. Eles, tipo, hoje em dia a gente não vê mais a rede com 7 por VByte, 2 sets por VByte. Hoje em dia é sempre 7, 10 sets por VByte, quando parece que não tem demanda nenhuma. Isso é um aumento de quase uma ordem. Assim, você pensar que se a média está em 10 versus em 1, pô, muda o paradigma de como a rede está acontecendo. Sim. O nome é Casey, eu acho, do desenvolvedor que fez o... Casey Rodenmore, uma coisa assim. Isso. E até essa discussão dos ordinals já discutimos isso bastante, eu acho que inclusive aqui, mas tem esse outro efeito colateral, né, de tipo, quando você vai botar um soft fork novo no Bitcoin, ninguém, né, os ordinals usam Taproot, que foi o último soft fork que entrou. Ninguém previu que esse era um caso de uso possível do Taproot, mas o cara foi lá, viu que era possível, foi e fez. Então, acho que grande parte do medo também tá nisso aí, né? Porque existe o jeito que a ferramenta foi desenhada para ser utilizada e o jeito que os usuários utilizam a ferramenta, né?
E os usuários geralmente são bem mais criativos em maneiras de usar a ferramenta do que o próprio criador dela, né? Cara, você falou no começo de uma palavra sobre drive chains e ARC, provavelmente, mas que eu nem sei o que ela significa, eu ia pedir para você me explicar, então. O que é um join pool? Cara, um join pool, ele é uma maneira para permitir que múltiplos usuários compartilhem um ou mais UTXOs, né? Um Unspent Transaction Output. Então, por exemplo, não sei se a galera que está ouvindo já ouviu falar de Channel Factories. Um join pool pode ser utilizado para escalar Lightning, no sentido de, ao invés de a gente ter um canal por UTXO, ter mais de um canal por UTXO. Então, são mais de... é um grupo de pessoas que utiliza o mesmo UTXO, né? Unspent Transaction Output. Como é que eu posso traduzir isso de uma maneira boa? Saída de transação não gasta. Eu nunca vi traduzirem o TXO, também sempre falo... É um termo mais técnico, mas você pode interpretar como se fosse uma moeda. Uma moeda no Bitcoin. Então seria uma maneira onde múltiplas pessoas podem dividir essa moeda entre si de uma maneira trustless, né? Em que uma não precisa confiar na outra. Então, por exemplo, o ARC ele implementa um conceito que é o VTXO, então é o Virtual Transaction Output, por exemplo. Então, ao invés, dentro de um UTXO, isso explicando de uma maneira bem leiga, mas dentro de um UTXO a gente teria vários participantes que estariam compartilhando esse mesmo UTXO, e lá dentro eles, em vez de transacionarem o UTXO em si, eles transacionam entre si o VTXO, né, o virtual. Aí existem também as Channel Factories, como eu falei antes, que é uma maneira de você dividir mais um UTXO entre mais pessoas para você fazer vários canais Lightning dentro de uma transação só. Que eu lembro de cabeça são essas duas, assim, as maiores implementações que utilizariam. Boa, boto fé. Cara, e para contexto mais geral, qual o tamanho mais ou menos da TabConf? Ela é, sei lá, uma conferência de 100, 200 pessoas? É uma conferência maior? Tipo... Cara, é uma conferência que ocupa 3 salas de conferência de um hotel. Então, não é simultaneamente. Grande... Simultaneamente, E não é grande como, por exemplo, uma SatsConf, que precisa ser feito num lugar de eventos e praticamente 1.000 pessoas ou mais. Eu não sei dizer por números assim, mas teve um dia que estava mais cheio e teve outro. A conferência ela dura uma semana, né? E aí ela tem 2 ou 3 dias, se eu não me engano, que eles são chamados de Builders Days. E aí são dias que são focados em workshops e palestras bem técnicas para pessoas que estão de fato desenvolvendo ou têm interesse em desenvolver com Bitcoin. Então, por exemplo, a primeira palestra que eu fui foi de um PhD em matemática que explicou Frost. O Frost, eu não sei se a galera que está ouvindo sabe, mas é uma maneira de você fazer multi-assinatura no Bitcoin. E assim, cara, era quadro e caneta e o cara falando, ó, vamos lá, é matemática, isso aqui, formem grupos e vamos fazer uma dinâmica aqui para a gente entender. Eu participei de outra também que era Rust Bitcoin. Rust é uma linguagem de programação e Rust Bitcoin é uma ferramenta para você construir, sei lá, carteiras, qualquer tipo de aplicativo que use Bitcoin com a linguagem de programação Rust, né? E aí a dinâmica dele é, vamos fazer 3 programinhas aqui, uma que assina uma transação Segwit, outra que assina a transação Taproot, e depois a gente faz uma mini carteira. E aí era assim, o Builders Days é assim. Depois, a outra metade da conferência é mais palestras mesmo. Então, nesse segmento das palestras foi onde aconteceu a conversa com o debate entre o Paul e o Peter, foi onde aconteceu o anúncio da ZeroSync, que também foi interessante, a gente pode falar um pouco sobre depois. Teve palestra de pessoas, de empresas que estão fazendo LSPs, enfim, basicamente é essa a dinâmica, mas não é uma conferência muito grande, e
visivelmente ela é focada em pessoas mais técnicas, assim. Tá, então já que você falou que a gente pode falar depois, eu nunca ouvi falar do ZeroSync. O que é isso? Cara, ZeroSync é uma tecnologia que veio derivada do Ethereum. Da onde vem o Zero, né? Vamos dar um passo para trás. O Zero vem de Zero Knowledge Proofs, que é, traduzindo assim livremente, seria provas de conhecimento zero. O que é uma prova de conhecimento zero? Vou falar em inglês porque fica mais tranquilo de falar. O que é uma Zero Knowledge Proof, né? Uma Zero Knowledge Proof é basicamente você provar para alguém que você sabe de alguma coisa sem dar nenhuma informação sobre esse tipo de coisa. Sobre a coisa em si, né? Então eu vou dar um exemplo meio esdrúxulo. Imagina que eu tenho uma página do livro Onde Está o Wally. Você conhece Onde Está o Wally, né? Eu acredito. Para quem não conhece Onde Está o Wally, é tipo um livro onde tem um desenho gigantesco com várias pessoas e tem um bonequinho o Wally, que ele se veste de uma maneira específica e ele está em algum lugar e todo o desafio do livro é você achar onde ele está na imagem. Então, eu pego uma página do Onde Está o Wally e eu não mostro ela para você e eu falo, olha, eu sei onde está o Wally. E aí você fala, tá, me prove. E aí eu tenho que provar para você sem mostrar a foto inteira. E aí, o que eu faço para provar para você, né? Eu posso pegar, tipo, uma tela preta, fazer um furinho nela, botar na frente da página do livro e ajustar exatamente para que o Wally fique no furo. Aí você pode olhar pelo furo, você vai ver o Wally, então você sabe que eu sei onde está o Wally, mas você não sabe nada da imagem, nem em que lugar ela tá, se eu botei ela mais para cá, se eu botei ela mais para cá. Então você não tem nenhuma informação sobre a imagem em si, mas você sabe que ela tá lá. Enfim, essas provas de zero conhecimento foram inventadas para o Ethereum e agora elas estão vindo para o Bitcoin no sentido de facilitar com que as pessoas rodem um nó. Então, hoje em dia, quais são os maiores gargalos, né, para uma pessoa rodar um nó? Armazenamento, para armazenar todos os blocos, e ter... o Caio botou... Boa, Caio. Aí, ó. Onde está o Wally? Como vocês podem ver, não é tão fácil assim, é brincadeira. Talvez esteja atrás de ti. Mas, enfim, voltando. O ZeroSync, que é essa empresa que está trabalhando para trazer as provas de conhecimento zero para o Bitcoin, a ideia deles é usar isso para facilitar com que as pessoas consigam rodar nó, né? Então, hoje o maior gargalo é disco para armazenar todos os blocos e disco e memória e processamento para você ter o UTXO7, que é o conjunto de todos os outputs não gastos do Bitcoin, disponível facilmente para você conseguir fazer a auditoria da blockchain, auditoria das moedas, verificar que não houve gasto duplo, enfim. Eles fizeram uma prova de conceito, que é basicamente uma prova de conhecimento zero só dos headers de cada bloco. Então, cada bloco no Bitcoin ele tem um pedacinho ali, que a gente chama de header, que ele contém algumas informações gerais sobre o bloco, como, sei lá, horário, onde ele foi minerado, número de transações, etc. E aí eles fizeram uma prova de conhecimento zero, que você pode simplesmente baixar a prova e atestar que, ok, aqui eu tenho os block headers válidos do Bitcoin, e a partir disso eu consigo sincronizar a rede de uma maneira mais rápida, né? O problema das Zero Knowledge Proofs é que para você conseguir provar de fato, você precisa ser um matemático, né? Você precisa entender o conceito da tecnologia em si. Então, por exemplo, se eu te der uma Zero Knowledge Proof, falar que tá aqui a prova, se você é uma pessoa leiga, você vai simplesmente falar, ok, eu não sei nada sobre isso, eu vou simplesmente aceitar, né? Então, É exatamente o que eu faço hoje em dia com código. Eu sei que é só olhar que é open source, então eu torço para alguém estar olhando porque é open source. Não sei ler código. Exato. E aí você vai um passo além disso, né? Porque apesar do ZeroSync ser open source, você tem o desafio de que a pessoa precisa entender de criptografia para poder falar, não, de fato isso é uma prova válida e etc.
Então, óbvio, ainda existe um gargalo, mas, na minha opinião, ainda é muito melhor do que você não rodar um Node, né? Então, eu acho que isso vai facilitar muito o acesso às pessoas rodarem nodes no longo prazo. Boa. No fundo, quanto mais Node, sempre melhor. Bom, beleza. Isso aí é a TabConf. Depois você foi para o Bitcoin Park. Cara, eu vou te falar que lá é o lugar que eu mais fiquei com inveja dessa viagem que vocês fizeram. Lá é o lugar que eu queria conhecer. Então, conta assim, de maneira geral, primeiro, o que é o Bitcoin Park, quem fundou, qual é a ideia por trás, sei lá, faz um panorama geral para a galera. Beleza. Bom, primeiro de tudo, quando você for, me avisa, que eu vou tentar ir junto, que é muito, muito bacana, cara, muito bacana. Mas, enfim, o Bitcoin Park, ele é basicamente duas casas, numa avenida de Nashville, e é como se fosse um cowork mais espaço de eventos focado em Bitcoin. Então, você tem ali uma casa que tem um espaço de cowork, mais um bar, café com baristas, uma área externa para comer. Aí no andar de cima tem várias salas para reunião, esse tipo de coisa. E na outra casa, que são duas casas um do lado do outro, são casas iguais. Embaixo tem um mini auditório, então cabe ali umas 100 pessoas numa sala, que é onde eles têm as conferências. Então, há pouco tempo eles fizeram o Lightning Summit, que era focado em Lightning, fizeram o Grassroots enquanto eu estava lá, fizeram o HRF Summit. Então, dá de fazer eventos ali, cabe uma par de pessoas. A área externa a essas duas casas também é bem grande, dá de socializar ali, bem legal. E aí no andar de cima da outra casa também tem salas de reunião, então tem sala da 1031, que é uma VC focada em Bitcoin. Aí as pessoas trabalham de lá. Por exemplo, eu conheci um colega do João Grilo lá, que trabalha na Embos, trabalha de lá. Quem fundou foi o Matt Odell, o Harry Sudok e o Rod, se eu não me engano. O Matt Odell é famoso pelos podcasts, o Harry Sudok, ele, se eu não me engano, ele é founder ou CEO de uma mineradora. Talvez você saiba melhor que eu. Eu sei que ele é envolvido em mineração, agora de cabeça eu não sei em qual é. Isso. E o Rod, se eu não me engano, era amigo deles que se engajou na ideia ali e foi junto. Basicamente bancaram um lugar, compraram um lugar com o próprio dinheiro. E, inclusive, cara, a história é incrível, assim, tipo, não dá de acreditar que eles deram tanta sorte assim. Que essas duas casas, elas eram de uma banda de country music. E Nashville, para quem não sabe, é uma cidade que ela é orientada à música, digamos assim. Tem uma avenida lá que é uma avenida com vários barzinhos, e cada bar tem 3 andares, e cada andar é uma banda diferente tocando. Então ela é bem centralizada em música e arte, esse tipo de coisa. E lá morava uma banda, então eles tinham um estúdio de gravação, eles tinham um espaço para ensaiar a banda inteira, eles tinham tudo que uma banda precisa para gravar álbum e viver e tudo isso. Então, por exemplo, o estúdio de gravação de podcasts que o Matt Odell usa agora, basicamente já estava lá quando ele comprou a casa. Era onde a banda gravava as músicas deles. Prático. Então, nossa, demais, assim, eles tiveram que fazer pouquíssimas coisas. A sala ali de cowork também era um espaço onde eles tinham... tocavam a banda, ensaiavam juntos, né? Então, tipo, já é um lugar preparado acusticamente, já tem, sei lá, todo tipo de tomada que você precisa para ligar equipamento de som. Então, assim, os caras deram muita sorte, velho. É inacreditável que eles conseguiram duas casas num lugar tão bom, com uma infraestrutura tão pronta para receber esse tipo de coisa. A gente já volta com o Anti-Podcast. Fazer pagamentos em Bitcoin via Lightning exige que você carregue a carteira com saldo, mas muitas vezes você perde em taxas ou em conversões difíceis de calcular.
Na Bipa, você pode comprar Bitcoin e ainda sacar de maneira gratuita, tanto on-chain quanto em Lightning. Isso ajuda a economizar em taxas e a ter mais sats na sua wallet. A Bipa é uma empresa Bitcoin Only brasileira que incentiva a autocustódia de Bitcoin, segue as melhores práticas de segurança e também é apoiadora aqui do Anti-Podcast. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link da Bipa aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ANTIPODCAST. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$10, você ganha R$10 em Bitcoin. Já pensou passar um dia inteiro aprendendo sobre Bitcoin com as maiores mentes desse mercado e ainda ter a experiência de pagar em Bitcoin? Você pode vivenciar tudo isso na SetsConf, o maior evento de Bitcoin do Brasil, que vai rolar no dia 4 de novembro em São Paulo. Vai ser um dia inteiro de programação e palestras para você ficar por dentro do futuro do dinheiro, aprender com os maiores experts e colocar o seu conhecimento em prática nos workshops. Os ingressos são limitados, garanta o seu pelo site setsconf.com.br. Se você está curtindo o Anti-Podcast, você pode se aprofundar ainda mais recebendo os nossos relatórios semanais diretamente no seu e-mail. Vire um assinante Pro e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos da Anti-Research. Acesse antiresearch.com.br e utilize o cupom 21PRO para ganhar 21% de desconto no primeiro mês de assinatura. E voltamos ao Anti-Podcast. Pô, fiquei com mais vontade ainda de ir lá. E como foi o evento que você foi lá? Você falou que tipo, eles organizam eventos lá também. E aí você foi num específico que é para organizadores de eventos de outros lugares. Como foi? É isso. O nome do evento se chama Grassroots, que, assim, vamos traduzindo livremente, é tipo raízes, tipo raiz, né? Mas basicamente é um evento para organizadores de eventos e foram 2 dias conversas focadas em tipo as pessoas mais interagirem entre si e entenderem o que um lugar fez que funciona muito bem, o que não funciona bem, quem está começando ainda, o que é legal de fazer. Então, por exemplo, a gente teve um BitDevs com o Jay. O Jay foi o criador original do BitDevs. Ele é o host do BitDevs Nova York, que foi o primeiro BitDevs que surgiu, né? E aí ele foi lá e fez tipo, vou fazer aqui como se fosse um Director's Cut de um BitDevs. O que vai passando pela minha cabeça enquanto eu vou fazendo o BitDevs, o que vocês podem fazer, o que não é legal vocês fazerem. Também rolou uma conversa com as pessoas envolvidas no Bitcoin Park e outras pessoas que também têm meio que hackerspaces focado em Bitcoin. Eu esqueci o nome da pessoa, mas é um italiano que tem um hackerspace na Itália e um tailandês que tem um hackerspace também focado em Bitcoin na Tailândia. E era basicamente Contextualiza para a galera o que é um hackerspace, porque senão eles vão achar que é hackers no sentido estão fazendo crimes cibernéticos. Ok, não. Um hackerspace basicamente é um nome bonito para um cowork de desenvolvedor, assim. É um lugar onde os desenvolvedores podem frequentar e eles sabem que eles vão encontrar outros desenvolvedores e eles podem criar bugigangas no tempo livre. Inclusive, isso era uma das coisas que eram discutidas lá, né? Mas a gente deixa o cowork aberto em working hours, né, na hora do trabalho ou depois do trabalho, porque querendo ou não, são 2 dinâmicas diferentes, né? Se você tem pessoas trabalhando lá durante o dia, esse tipo de interação não acontece tanto. Então, por exemplo, da Itália, ele é mais focado em hackerspace mesmo, né? É um lugar que abre depois do trabalho, que as pessoas vão depois do trabalho para construir coisas. Enquanto o da Tailândia, ele é mais focado em trabalho mesmo. Então, sei lá, o Bitcoiner que está viajando o mundo, passou pela Tailândia, pode ir lá, ele sabe que ele vai encontrar outros Bitcoiners que podem indicar para ele, onde é que você pode ir para comprar coisas com Bitcoin, vai, querendo ou não, encontrar pessoas que pensam de maneira similar a ele, né? E o Bitcoin Park é meio que uma junção dos dois, né? Ele fica aberto praticamente manhã até noite, e aí vai desde gente que está lá trabalhando, a pessoas que vão para eventos, a pessoas que vão, sei lá, participar de uma hackathon e decidiram se encontrar por lá. E
pensando em aprendizados para os BitDevs aqui, tanto de São Paulo quanto de Floripa, que lições você acha que deu para tirar? Eu acho que o principal seria na maneira como conduzir o BitDevs em si e estimular a discussão, né? Porque, inclusive, já deixo o convite aberto. Na verdade, esse podcast vai para o ar depois do BitDevs. Mas a gente faz um BitDevs por mês, tanto em São Paulo e em Floripa. A gente está tentando começar um em BH também. E se você tiver interesse e não tiver na sua cidade, você também pode começar. A ideia do BitDevs é ser um espaço onde as pessoas estejam se sintam à vontade para conversar sobre aspectos técnicos do Bitcoin. Então, tipo, não tem essa de uma pessoa lá na frente que fala tudo e o resto tudo escuta. Não, a ideia é que todo mundo converse e não tenha julgamento sobre o tipo de questionamento que está sendo feito pela pessoa ou pela fala da pessoa em si. A gente faz algo similar também. A gente já me meti aqui no meio, né? Mas é mais você, Caio e Maria Fernanda, minha esposa, fazem um Bit Talks, que é praticamente um BitDevs, mas não técnico, voltado em assuntos mais notícias, essas coisas assim. E isso também, se não tem na sua cidade e você quiser participar, você pode vir para Floripa participar, ou você pode montar um na sua cidade. Mas eu digo montar na sua cidade e realmente encorajo as pessoas a fazerem isso, porque, querendo ou não, é um certo trabalho extra não remunerado que você tem que fazer. Mas se você souber fazer ele da maneira certa, que acho que esse foi um dos maiores aprendizados que eu tirei do Grassroots, ele vira um trabalho menos árduo. Então, por exemplo, a gente conversou sobre quais tópicos que a gente vai botar, que a gente bota no BitDevs. E aí, por exemplo, no BitDevs São Paulo, a gente faz algo diferente que dos outros BitDevs. Eu acho que a gente foi meio que inovador nesse sentido, que a gente deixa o debate aberto para os tópicos que a gente vai conversar. Geralmente o que acontece é que vai um BitDevs copiando o tópico dos outros, e o primeiro que lança os tópicos pega lá, um vai roubando do outro, etc, etc. E acho que essa ideia de deixar as pessoas contribuírem com tópicos também já deixa elas mais à vontade para participar, né? Chega lá, bota lá um tópico que você quer conversar sobre, aí chegou na hora do tópico, então, queria conversar sobre isso por causa de XYZ, ou eu queria entender mais sobre isso, por acaso alguém entende sobre isso. E a ideia é isso, cara, é ser um ambiente legal para as pessoas poderem conversar sobre Bitcoin. Não, e faço até questão de ampliar que, assim, é bem simples, na verdade. Precisa achar alguma faculdade, algum lugar que alguém conheça que tenha uma sala que está aberta à noite, provavelmente. Vai ser um dia às 7 da noite, às 7h30, dependendo do que esse organizador achar melhor. Mas, cara, supre uma carência que acho que todo mundo tem quando está, sei lá, pelo menos quem não trabalha no ecossistema que nem a gente, que é conhecer outros Bitcoiners na vida real, né? Então, quando você começa a organizar esse tipo de evento, querendo ou não, sei lá, acho que qualquer cidade hoje em dia, pelo menos qualquer capital, já deve ter pelo menos 5 ou 10 pessoas que tenham interesse em conversar mais do assunto. Pô, você já deixou de estar fazendo isso sozinho e você já tem um grupo de pessoas que você pode conversar, chama para tomar uma cerveja, chama para jantar, chama para, sei lá, vai trocar uma ideia na praça. Mas já muda a sua relação, assim. Então, sei lá, o que eu complementaria é que é bem simples e que dá uma nova rede de comunicação que, sei lá, querendo ou não, nós dois somos privilegiados de trabalhar no ecossistema e de conhecer vários outros de nós na vida real. Mas eu lembro quando eu não fazia podcast que eu não conhecia ninguém, assim, tinha conversado uma vez com o João Grilo quando ele me chamou para o podcast, mas fora isso, eu só consumia conteúdo em inglês, eu nem sabia que tinha o Twitter, o pessoal falando Bitcoin em português, eu não tinha ideia, sabe? Não tinha com quem conversar, não eram com meus amigos do colégio, não era com minha família, ninguém. Então, isso também é um motivo que muitos dos organizadores começam a organizar coisas na própria cidade, para criar sua própria rede de contatos, e isso, sei lá, sou suspeito para falar porque eu optei em fazer isso, mas do meu ponto de vista vale a pena pra caralho, assim, sendo bem sincero. Sim, de fato. E, cara, Florianópolis é uma cidade pequena
e eu fiquei impressionado com o número de pessoas que apareceram no primeiro BitDevs, assim. Eu achava que ia vir meus amigos, né, e é isso. Meus amigos do Bitcoin ia ser isso, né? Mas não, apareceu gente que eu não conhecia antes. Talvez o fato de Florianópolis ser uma cidade bastante focada em empresas de tecnologia também ajude, né? Tem bastante desenvolvedor aqui. Mas o mesmo também aconteceu com o BitTalks, né, Caio? Inclusive, teve uma coisa que foi fantástica que aconteceu no Bitcoin Talks, que eu acho engraçado até hoje, que simplesmente nos primeiros 5 minutos de evento, ou menos antes do evento começar, faltou luz. A gente estava numa sala no Breu, vocês tinham preparado slide, gráfico e notícia e tudo mais, e aí faltou luz, ninguém conseguiu botar nenhuma imagem dessas, e a gente fez no escuro mesmo, e foi assim, né? E foi fantástico, cara. E foi muito bacana. Foi um clima intimista. Não, sim, puta, tinha uma apresentação de 20 slides para mostrar todos os gráficos de adoção, tipo, há quanto tempo as moedas estão paradas e mimimi, sabe? Quantos camarões estão absorvendo de demanda. Não, exatamente, tudo. Uhum. Mas foi bom, no fundo, sei lá, sou suspeito para falar porque eu organizei pouco, então ainda não estou cansado de organizar todos os eventos, que nem o Lucas, por exemplo, deve estar agora organizando a SetsConf corrido pra cacete. Você também já está organizando os BitDevs, mas no fundo eu ainda acho muito positivo assim e pretendo, sei lá, agora eu vou passar uns meses em São Paulo, vou ver se nasce uma sementinha lá também, então o pessoal que estiver ouvindo, se tiver interesse em participar, fica de olho que a tendência é surgir também um BitTalks aí em São Paulo. E fora isso, fora o evento, rolou mais alguma coisa interessante que vale a pena falar lá do Bitcoin Park? Deixa eu ver. Fora o evento, cara, é um ambiente muito bom para você conhecer pessoas de todo mundo. O fato de eu estar lá durante o HRF Summit, obviamente, ajudou, né? Mas eu estava conversando com os criadores do espaço e eles estavam falando que, olha, volta e meia sempre vem pessoas de diversos lugares do mundo e eles são super bem-vindos para trabalhar daqui, trocar uma ideia com a gente. Inclusive, eles sempre estão precisando de voluntários, então, pô, se você quiser ajudar de alguma maneira enquanto você estiver lá, mas você não tem dinheiro, porque você é brasileiro e você ganha em BRL, em real, você pode ir lá um dia, voluntariar, servir um café pro pessoal, tirar uns lixos, uns negócios assim. É um lugar que super vale a pena conhecer, fora Nashville, que meus olhos nunca tinham parado para olhar Nashville, eu só parei para olhar depois do Bitcoin Park, né? Assim como El Salvador, aconteceu a mesma coisa. E, cara, é uma cidade incrível de se conhecer, especialmente se você gosta de música. Mas o parque em si, para quem tiver oportunidade também, e se puder coincidir essa visita com algum evento que esteja rolando lá, é uma ótima oportunidade para conhecer novas pessoas. Pergunta agora um pouco mais sonhando. Quão viável na sua cabeça é surgir um Bitcoin Park em São Paulo ou em Floripa, por exemplo? Cara, depende. Depende se vai ter gente bancando por trás, no sentido de alguma organização sem fins lucrativos, ou se vai ser um business mesmo, não? Vai ser uma empresa que vai buscar lucro. Por exemplo, no Bitcoin Park, eles são uma empresa que estão visando lucro. Não tem nenhum tipo de funding de ONG por trás, e aí o que eles fizeram... eles fizeram um sistema de membership. Então, você pode se tornar membro do parque, que te dá alguns acessos exclusivos. Você pode ter uma sala, se eu não me engano, de reunião. E, tipo, cara, todas as salas são com uma infraestrutura bizarra de boa. Tipo, toda sala é como se fosse um estúdio de gravação. Então, é uma porta dessa grossura, assim, que não passa som nenhum, já preparado com toda a infraestrutura. Então, se você quiser gravar um podcast, já tem os negócios para plugar direto na parede, para você plugar o microfone. Mas, enfim, eles têm um programa de membership que, se eu não me engano, são $5.000 anuais.
E aí é um preço, obviamente, muito caro para um brasileiro, mas para um americano que tá por lá, ou frequenta muito, ou viaja muito, acaba valendo a pena. E se eu não me engano, eles têm. Putz, agora eu não lembro se era 10. Acho que eles têm 10 membros até o momento. E eles precisam de mais para tornar o lugar lucrativo. Com certeza não é algo fácil de se manter, não é algo barato. Eu não sei se a gente vai ver algo no Brasil tão em breve. Eu espero que sim. E eu acho que se for acontecer no Brasil, vai acontecer de algum modelo diferente, ainda mais por causa que as pessoas hoje no Brasil não têm, sei lá, 5 mil reais para dar por ano para uma empresa, para frequentar um lugar pouco. Eu acho que a gente pode fazer mais num modelo de tipo fazer eventos pagos no lugar para sustentar e mais nesse sentido. Bom, perfeito. Vou continuar sonhando então por aqui. Ou depende, né? Vai que o Bitcoin Ghost to the Moon aí, tem alguém no Brasil com dinheiro sobrando, quer bancar a porra toda, não tem problema também. Pô, não custa sonhar, né? Me chama para ser gerente disso aí. Tipo um albergue Bitcoiner em São Paulo, assim, ou em Floripa, interessante. São Paulo não, Floripa tem que ser interessante, interessante. Mais alguma coisa dessas 2 semanas que você acha que vale a pena comentar? Cara, acho que em linhas gerais é isso. Frisar novamente que se você tem mais interesse técnico no Bitcoin, TabConf é uma conferência que vale a pena de participar. E também BitDevs frequente em São Paulo, Florianópolis, se não tiver, cogite fazer na sua cidade. Me contate, fale comigo se você quiser fazer um e quiser ajuda. Fala comigo, eu ajudo no que eu puder. BitTalks também, ou qualquer outro tipo de evento. Recomendo muito, é muito bacana você conversar com outros Bitcoiners. Mas em linhas gerais é isso. Bom, valeu então, cara. Obrigado de novo pelo seu tempo e até a próxima então. Abraço. Tamo junto, abraço.